Cara, pra mim foi, assim, muito legal, sabe? Tá com meninas, porque né, eu fiquei quanto tempo na Riot? 3 anos, né? 3 anos. Só trabalhando. Cara, a equipe de produção também era só homem, basicamente. Né? Tinha, acho que uma das meninas... Não, tinha uma menina que cuidava, às vezes, do TP e a outra que cuidava do League Ops. O resto era só homem. E, cara, depois que eu fui pra Garena e tal, talentos, né, femininas e tudo mais, eu acho que foi legal, assim, sabe, a experiência. Eu tava com vontade de ter mulher ali no meu dia a dia, trocar uma ideia, né, com mulher. Eu acho que faz toda a diferença, assim. E agora, essa parte de talentos, justamente, femininos, tá crescendo e tá gigante. Como que você enxerga isso pro crescimento de mulheres nos games, tá ligado? Porque eu vejo como uma parada muito inspiradora. Não só, tipo, é legal a gente cada vez mais querer mulheres pro players, mas eu acho que a partir do casting, você ter mulheres apresentando, mulheres torna o ambiente mais convidativo pra mulherada que joga, tá ligado? Com certeza, eu acho também. Eu acho que é representatividade, né? A gente tem homens e mulheres e aquela coisa, né? Tipo assim, pô, eu sempre no CBLOL, assim, durante todo o meu tempo no CBLOL, eu ouvia a galera falar, pô, tem pouca mulher, sabe? Podia ter mais e tal. Então a galera sente falta disso, né? De ter mais meninas, até os próprios meninos também que jogam, né? Então eu acho importante ter essa mescla de Mas pensar que gêneros. O nosso cenário ele errou muito para que outros acertassem. Com certeza, no também caso do acho. LoL. Eu também Porque, acho. Ó, o Wild Rift, vai rolar o Game Changers do Wild Rift. O cenário tem menos de 1 ano e meio. Já tem um Game Changers, já tem um campeonato específico feminino que vai acontecer agora no final do ano. Então meio que eles pararam o nosso calendário eu tava no Wild Rift antes. Pararam o calendário masculino e falaram, agora é a hora das meninas. Então vai ter um momento delas no final do ano. Tem o off-season de vocês. Vai ter campeonato feminino? Sim, da Riot. Que legal, o campeonato tem 1 ano e meio. Que legal, então, que legal. Todos os times estão se mobilizando. O Game Changers do Valorant, que já é extremamente cenário, também começou dentro do cenário e revelou muita gente legal. Não, é só você ver, né, mano? A DAC, mano, tá todo mundo falando, essa mina, se ela quiser, que é isso que eu acho que é legal. É muito bem a gente frisar essa parte. Se ela quiser, ela pode jogar num time masculino não, num time misto, né? Porque, né, teoricamente, nos campeonatos é liberado qualquer gênero jogar. Sim. E essa mina só apareceu certeza por causa do campeonato feminino. Meu, precisa crescer mais. Porque era muito cômodo, e não falando criticando, mas sim falando a realidade. Era muito cômodo para uma empresa de jogo, como o caso da Riot ou qualquer outra, falar, nosso jogo é unissex. Isso é muito cômodo. Sim. É muito fácil e meio que é uma carta de saída da prisão ali, que você não vai ter nenhum problema se você falar isso. Quando na realidade, o que acontece não tô nem estirando a bandeira, mas falando o que realmente acontece, que as atitudes como o Game Changers são atitudes que a gente sempre tem que louvar, porque elas abrem as portas de verdade. É a hora que você tem uma validação que não precisaria, mas que existe. Então, pra mim, isso é uma das coisas super legais atuais do esporte. Tem 10 anos no Brasil e super legal. E outra coisa, aí voltando pro Free Fire também, é que o Free Fire ele tinha uma abrangência muito maior em questão à parte social, né? Você acostumava no LoL cara, precisa de um computador, precisa de ter os periféricos para poder jogar. Já o Free Fire tem um celular e principalmente nessa época aí era um boom muito grande. Então, eu acho que esse era um momento muito plural que você entrou. Que era um momento onde um casting feminino com um jogo muito mais social, é algo muito mais abrangente, né? Sim, e que nem você falou, né? Tipo, a diferença do Free Fire pro LoL, né? O Free Fire parecia, tipo, algo totalmente inverso do universo do League of Legends. Eu acho que isso também criou destaque pro Free Fire. Porque as pessoas, tipo, olhavam e falavam, meu, tipo, o que é isso, sabe? O que é essa galera? O que eles estão fazendo? Que diferente, né? Então isso despertou curiosidade em todo o público geral, o público gamer. E eu acho que essa coisa das meninas foi até uma coisa que a gente, no comecinho, a gente lutou muito pra isso. No comecinho, quando eu tinha lá o meu time feminino, não tinha campeonato feminino, não tinha quem fizesse campeonato feminino. Aquele não era feminino que vocês jogaram, Aquele que eu joguei na Lan House era misto. Era misto. Era um campeonato misto, não tinha campeonato feminino, não tinha times femininos. Então a gente tava ali
lutando pra que a gente E era- pudesse entrar no cenário. E era complicado jogar esses campeonatos? Sei lá, vocês ouviam gracinha, pá, ou não? Tinha um respeito? Ah, tinha um respeito. É lógico que tinha. ali no calor do momento, até a gente também... Não, então... A gente não xingava, mas gritava lá pro outro time e tal, sabe? Entendeu? Tinha Fala, essa... Diogo, conta Não, pra mim. É que era colorado, é isso que eu tô falando. Entendeu? A gente Tipo, dava os era- nossos gritos é que é diferente. lá e... O que você fala sobre respeito, no momento competitivo, é a flor da pele ali. Sim. Sim. É tipo, ela, querendo ou não, as meninas elas levavam meio que essa pressão invisível delas serem mulheres, jogando e tal. Então na hora do momento ali, elas gritavam de volta também, às vezes gritavam primeiro, inclusive. Mas questão, tipo, de ofender Não, mesmo não, nunca não, rolou. nunca. Nunca rolou, nunca rolou. Porque a gente teve, né? Pô, foi no campeonato. Foi na Liga Russa que teve um time só de mulheres, não foi? E os moleque. Não, mas ali era um caso. A Syrians era um caso específico onde rolou. Foi uma série de. Esse, inclusive, você tomou um ótimo assunto. Vamos Porque esse é o abordá-lo. vídeo que eu nunca fiz. Por É um quê? dos poucos vídeos que eu gravei pro canal e eu nunca soltei. Por quê? Eu fiz, editei e nunca soltei. Que era sobre esse time. Por que você nunca soltou? Porque na época, se eu falasse o que tava colocando, pra aquela época era muito ruim. E claramente foi um time que não foi feito pra competir. E quando você pegava a história do time, você entendia o que aconteceu. Eu lembro. Eu lembro que deu mó bafafá desse time, né? Porque Eu lembro. o marketing era Eu como se elas lembro. fossem competir. Era um time full marketing. Sim. Elas iam jogar numa vaga que deu um problema com o time. Agora eu não vou lembrar, porque faz muito Olha tempo. que chique, Nossa. mano. Chique, medo de frio. Sabe quando a gente recebe Tá. gente chique aqui Nossa, nos convidados, gente, o bagulho. que isso? Mas, Puxa aí, fica à vontade. Mas elas entraram numa vaga que deu um problema com o time principal. Eu não lembro exatamente o que foi. Aham. Só que o marketing foi que elas iam competir. E foi um marketing bem feito. Tipo, as filmagens. Deu um hype. Eles geraram um hype. E as minas não tinham nível. Esse Não foi o eram as negócio. E melhores- era uma liga Não, que- as tipo, meninas vocês- eram péssimas. pro nível. Porque era uma liga. puro marketing. Hoje em dia a gente tem liga regional no EU, né? Essa era a liga russa. A liga russa regional deles. Que ainda tinha os problemas com a Alec. Então, esse é um vídeo que eu nunca lancei, porque na época se eu lançasse, podia ser mal interpretado. Se eu falasse que dessa questão do marketing e tal, porque isso ainda tinha muito estigma. Hoje esse vídeo, por exemplo, poderia ser lançado tranquilamente. Mas assim, o caso delas era interessante porque tem vários casos. Eu jogava duo com a Lívia na época. Sim. Eu lembro que teve, pra você ter uma ideia de como é que era, envolvendo figuras do cenário, né? Ela chegou a chegar no Raelo, mas ninguém validava as meninas, independente se fosse Raelo ou não. Uhum. Eu tava numa partida que tava eu e o Baiano no mesmo time. A Lívia, eu era jungle, né? A Lívia mid, o Baiano suporte. Ela tava contra o Yoda. Ela solou o Yoda 2 vezes, na época o Yoda era pro player. E aí eu lembro que o Baiano digitou: quem é esse cara que tá solando o Yoda? Tipo, não tinha essa... Era normal acontecer isso. Normal. E aí eu falei, não é um cara. Ele falou, nossa, mas... Aí ele até colocou, não, nunca vi isso na minha vida e tal, porque o Yoda tava num momento de muito gameplay. Eu lembro que ela até printou e a gente conversou disso esses dias. E era sempre muito difícil a validação. Muito. Mas ao mesmo tempo, você imagina, você coloca no lugar dela, ela não podia falar isso. Porque você acha que ela vai contar vantagem disso? Não vai. Deveria. Senão ela vai falar assim, pô, a menina tá contando vantagem ali só porque... Então era uma coisa que era um... Pô, no caso, você né, solar um pro player que tá em destaque, tem que ser mas divulgado aí por que qualquer tá. um. A pressão era tão grande. Hoje em dia ela postaria em mídia social, se fosse hoje. E zoaria. Mas naquela época não. Naquela época tinha uma pressão muito grande. De novo, eu vivi isso na pele porque eu vivi parte disso com Sim, ela. Então, sim. E eu ajudei a RMA, mas não foi o único time feminino que eu treinei. Dentro da carreira depois, eu já ajudei diversos times femininos. Então... E eu ajudei sem pedir nada. Só pra realmente ajudar da minha forma. E ele era muito bom, tá? Ele ajudou demais a gente na época, cara. Sério. Tá vendo? Desde Diogo 2014. Fez a diferença. Só eu que ele não ajuda. Ele falou que se... É só me chamar, eu tô de férias agora. É só você chamar ele Já pra ir lá comer um hambúrguer, Já chamei, entendeu? Ó, não, já chamei. Ele fala, segundo o Diogo, depois de um dia de aula, eu saio do Lowelo. Não, eu falei que... Um dia de você aula? só precisa do Ó. conhecimento de Falou. um dia. Eu vou te dar o método. Um método. Pra mim, Hã? humildemente, qualquer ser humano competente minimamente, que não esteja com problema de saúde Você e tá tal, me zoando consegue já. chegar tranquilamente no Diamante 4. Meu Do Diamante 4 pra cima, aí Aí que já é o outros buraco- 500. Aí o buraco é mais embaixo.